Pessoal, isso aqui é a última aula, então, para a gente aprender a montar os índices, tá? De liquidez, tá? Então a gente vai mexer com o índice de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral, tá? Como eu tinha falado com vocês anteriormente, eu pensei que vocês já tivessem visto esse conteúdo, né, dos indicadores, tá? A gente vai ver isso aqui ainda em sala, tá? Eu vou só mostrar como você operacionaliza isso daqui no Excel. Mas basicamente, né, esse índice aí de liquidez corrente, o que ele busca fazer é mostrar, né, assim, os recursos que a gente tem no ativo circulante para cada obrigação real que a gente vai ter em termos de curto prazo, né, que seria aí constante do passivo circulante, né? Então, assim, para cada medida do passivo circulante, né, para cada unidade do passivo circulante, quanto eu consigo cobrir via ativo circulante, né? Esse de liquidez seca, ele é similar ao liquidez corrente, a diferença é que a gente vai retirar os estoques, tá? Da conta, justamente porque a gente tende a utilizar o de liquidez seca, né? Lógico, a gente tem que reparar, né? Perceber se a empresa em questão é uma empresa de fato de produtos, né? Uma indústria, uma produção, ou revenda que de fato mantenha algum grau de estoque, né? Porque se for uma empresa de setor de serviços, por exemplo, não faz sentido trabalhar um índice de liquidez seca, já que não haveria estoque numa empresa de serviços, tá? Então o que a gente faz é retirar o estoque, porque pode acontecer da empresa não ter um rendimento bom, não estar apresentando um rendimento bom em termos de vendas, né? Quer dizer, não está conseguindo vender porque está tendo crise no mercado, porque o pessoal está sem dinheiro, então a empresa não está vendendo. A questão é, a empresa consegue ainda cobrir suas obrigações com o ativo que ela possui, sem vender, ainda assim, né? Quer dizer, sem considerar os estoques? Então essa seria a leitura do liquidez seca, né? Esse liquidez imediata, na verdade, assim, existe um certo parâmetro com algo em torno de 90 dias, porque o ativo circulante em si, ele trabalha na perspectiva de um ano, né? Ou então dentro de um ciclo operacional, tá? Mas comumente trabalhado como sendo no período de um ano. Essa liquidez imediata, ela reduz, né, esse espaço. O que ele quer saber basicamente é se a empresa tem disponibilidade imediata para cumprir alguma obrigação, né? Então a leitura, a informação que a gente precisa dele é saber o que, que a empresa tem de ativo circulante que tem quase uma liquidez imediata, tá? Essa é a percepção que a gente tem, né? O que eu tenho de liquidez imediata, que se eu precisar agora cumprir uma obrigação, eu consigo fazer isso. Geralmente é um prazo dentro de 90 dias, tá? Essa liquidez imediata que se trabalha, tá? E esse de liquidez geral, ele tem uma modificação em termos de leitura, né? Porque os três anteriores, eles são indicadores de curto prazo, tá? O de liquidez geral não, o liquidez ele já ganha um status de médio e longo prazo, né? A gente quer saber se a liquidez da empresa, né, nesse médio e longo prazo, como é que ela está se comportando, se ela está conseguindo aumentar esse grau de liquidez ou se ela está reduzindo essa liquidez, né? E logicamente essa perspectiva diz respeito à questão das obrigações que a empresa tem para cumprir, né, para poder pagar, tá certo? A gente vai ver como é que mexe isso daqui, como é que mexe, ó, coisa feia, né? Como é que operacionaliza, tá, esses indicadores para a gente montar os resultados aqui embaixo, tá certo? Ó, primeiro liquidez corrente, que é o mais simples, ativo circulante sobre passivo circulante. Antes, né? Eu já selecionei algumas contas aqui, tá? E estas contas aqui são aquelas que serão necessárias para a gente conseguir cumprir esses indicadores. Então eu vou falando cada uma, tá? Eu vou fazendo aqui uma devolução também, digamos assim, para cá, para a gente conseguir ter essa percepção, né? Porque eu selecionei somente algumas contas, né? Não selecionei outras contas a mais, tá? Ó, liquidez seca então é ativo circulante sobre passivo circulante, não é? Todos esses indicadores aqui, o que a gente quer verificar a análise deles é se ele, a priori, né? Se é acima de um igual a um ou menor do que um, né? A preferência é que seja acima de um, que sendo acima de um a gente já tem um indicativo a priori
que o resultado é positivo, né? Embora a gente vá ver ainda em sala de aula, tá? Há algumas situações que não necessariamente estar abaixo de um vai ser alguma coisa negativa ou ruim, tá? E o fato de ter um ano apenas abaixo de um também não digamos que não tira a credibilidade, né, da capacidade da empresa, tá certo? Então, ó, dividir ativo sobre passivo, não vou travar ninguém, tá? Porque eu vou andar aqui na minha horizontal, ó, tá certo? Então tá aqui o meu primeiro índice, tá? Vou deixar ele aqui dessa forma. O liquidez ciclo ele é muito parecido com o liquidez corrente, tá? A diferença é que eu vou ter que dar igual e abrir um parêntese, porque eu tenho que pegar o meu ativo circulante e subtrair dos meus estoques, tá? Subtrair dos meus estoques. Depois que eu fizer essa subtração, eu divido pelo passivo circulante, né? Que é justamente essa ideia. Se eu não conseguir vender nada, eu ainda assim consigo pagar as minhas obrigações, eu consigo cumprir com as minhas obrigações. Deixa eu mudar aqui essa formatação, né? Que não é moeda isso aqui, tá? Pronto, fiz todos os meus de liquidez seca, tá? Esse meu aqui de liquidez imediata, ele é bem parecido também com os anteriores. Só que a minha conta, eu vou considerar na verdade aqueles ativos que eu tenho uma liquidez imediata, que eu tenho maior liquidez. Então, o que quando eu vou lá para a conta do ativo, eu vou ter algumas contas, e uma dessas contas diz respeito a caixa e equivalentes de caixa, tá? Esse equivalente de caixa, vamos olhar aqui. Ó, por exemplo, aplicações financeiras de liquidez imediata, tá? Ele entra também nessa questão de caixa ou equivalente de caixa, tá? Porque eu consigo ter um acesso rápido a esses recursos se eu precisar. Perceba que o 10101 é o parâmetro, né, para a gente identificar os disponíveis da gente, tá? Então, ó, esse pessoal todo aqui. Por quê? Porque se eu pegar esse cara aqui, por exemplo, ó, ele é igual ao somatório desses dois, tá vendo? Ó? 2.543, 2.543. Então, por isso que eu selecionei somente esse, que é somente esse que me interessa. Depois que eu faço a avaliação, que eu olho para os índices, é que eu posso retornar para cá para verificar. Ah, mas essa liquidez ela é composta mais por caixas e bancos, de fato, ou por aplicação de liquidez, tá? Então, para a gente interessa somente esse carinha aqui, que é o que está aqui, não é? Tá aqui ele, ó. O que eu vou fazer é pegar esse disponível e vou dividir pelo passivo circulante também, tá? E vou ter aqui o meu índice. Todos eles na leitura, na interpretação, né? Maior do que 1, menor do que 1. Aqui, por exemplo, no caso da Taurus, a Taurus não conseguiria ter condições de cumprir, né, as obrigações dela num curtíssimo prazo, né? Caso aí se uma emergência ou algum problema com o fornecedor, alguma necessidade de antecipação, alguma coisa, a Taurus não teria, digamos, como atender a essa demanda, tá? E por fim, o índice de liquidez geral, que tem essa percepção mais de médio e longo prazo, eu vou considerar, né, vou dar um igual e vou abrir aqui o parênteses, eu vou considerar tanto o meu ativo circulante, tá? Como também vou considerar o meu realizável, desculpa, o meu realizável a longo prazo, que já entraria aqui no ativo não circulante, tá? Ó, vou somar esses dois e vou dividir. Eu tenho que sempre abrir o parênteses, tá, pessoal? Porque senão o Excel vai modificar a prioridade das operações matemáticas. E eu vou dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Vou somar esses dois aqui. Seria basicamente, né? Aliás, né? Seriam esses dois aqui, né? Porque não pode ser o passivo total, porque o passivo total considera também um patrimônio líquido, tá? Então, o passivo circulante e o passivo não circulante. Soma esses dois e vou dividir. Tira essa formatação de moeda aqui. Pronto, selecionei todo mundo, tá? O que eu posso fazer agora, para a gente ter aquela percepção mais clara, ficou maior do que 1, ficou menor do que 1, né? Para melhorar a nossa visualização, eu vou primeiro reduzir essa quantidade de casas decimais, para a gente não precisa ter tantas casas decimais assim. Se você olhar a nossa sensibilidade aqui dos dados, ela já acontece na segunda casa.
O que eu estou dizendo sensibilidade? Estou dizendo assim, né? Valores que não vão repetir. Por exemplo, se eu tivesse 0,34 aqui, 0,34 aqui, seria interessante eu abrir, aliás, né, nessa leitura horizontal, desculpa. Se eu tiver 0,34 aqui, 0,34 aqui, seria interessante eu abrir mais, né, a minha quantidade de casas para eu poder enxergar onde é que está variando, tá? Mas aqui não vai ter nenhum problema, não tem valores repetidos aqui não. Então eu vou selecionar todo mundo aqui, vou vir aqui ó, em formatação condicional, né, que é para a gente brincar com aquelas cores, né, fica um negócio mais legal, tá? Realçar regra, se for maior do que 1. Maior do que 1 para a gente é um resultado positivo, vamos deixar o texto verde, tá? Seria esse pessoal aqui. Se você quiser ainda tornar isso mais claro, né, a gente pode ainda, ó, menor do que 1, texto vermelho. Pronto, olha só. Então a Tauro está se comportando, não é, ó, dessa forma aqui com base nos nossos indicadores, ó, de liquidez corrente, tá? Lembrando, né, 2009 para 2017, então a gente analisa da direita para a esquerda, neste sentido aqui, né? Não tem nenhuma formazinha aqui de seta não para poder? Tem, olha que negócio legal. É nesse sentido aqui que a gente vai fazer as nossas observações. Então, olha só, de 2009, quer dizer, os melhores anos da Taurus, né, pelo menos em termos de liquidez, eles praticamente findam aqui em 2000, 2010, 2011. Ainda tem liquidez corrente, né, acima de 1, não é um valor tão bom assim, mas pelo menos é um valor acima de 1. Já mostra uma melhor capacidade, né? Mas a partir daí, ó, para cada R$ 1 que ela deve, digamos assim, né, que ela tem em termos de obrigação, ela só conseguiria, ó, entrar com 34 centavos, 60 centavos, 23 centavos em termos de ativo, né? Para cada obrigação ela teria um correspondente, ó, de 23 centavos em 2017, quer dizer, um valor bem pequeno, bem preocupante para a Taurus, né? Tá ok? A gente não entrou ainda nos índices, né? Então a gente não vai se aprofundar tanto. A nossa atividade é basicamente para você montar isso aqui, tá? O índice de liquidez corrente, tá? E tenta fazer, né, alguma brincadeira, algum texto, alguma análise do tipo, né, ter melhorado, ter piorado a situação, né, o que pode ter acontecido para esse resultado de liquidez corrente ter caído tanto, né? Foi o crescimento do ativo circulante ou foi a diminuição do passivo, né? Quer dizer, o que foi que aconteceu? Você pode ainda, né, ter essa leitura, se você selecionar esse pessoalzinho aqui, tá, ó, formatação condicional, você faz essa escala de cor. Aí você coloca essa primeira aqui, tá? Porque essa primeira faz aquela leitura assim, né? O verde é o melhor resultado, o vermelho o pior resultado. Então eu posso vir aqui e replicar isso aqui para o passivo circulante, por exemplo, ó. Aí, aqui eu já consigo ter a seguinte leitura, também da direita para a esquerda, né? Ó. O ativo ele caiu significativamente, enquanto o passivo tem aumentado. Porque o ativo pode ter caído e o passivo poderia ter se mantido constante, e ainda assim o indicador iria cair, né? Porque o numerador estaria caindo. Mas aqui ocorreu tanto movimento de queda do ativo como de crescimento do passivo, tá? Então, quer dizer, uma situação dessa aqui era um momento, por exemplo, de você voltar aqui para a tabela e verificar, né? Por que o ativo tem caído, o que é que tem derrubado, né? Derrubado o nosso ativo e o que é que tem feito aumentar o nosso passivo, tá? Aí você entraria aqui nas contas e tentaria verificar aqui, né, quem é que teria esse peso maior. Esse peso maior, a priori, né, ele tem que estar demonstrado aqui de alguma forma na nossa análise vertical, tá? Porque aqui a gente está fazendo justamente aqui um destaque das contas mais relevantes, né? Então, ó, fornecedor cresceu, né? Fornecedor cresceu, tá? Outras obrigações também cresceram, mas as obrigações, aqui são as obrigações mesmo. Empréstimos também nós tivemos aumento, né? Tá certo? Então dá pra gente ter uma ideia mais ou menos assim. Isso aqui é só uma luz, tá? Pra gente começar a entender melhor como é que funciona essa questão de análise, tá? A gente não pode se apegar somente no comportamento do índice, não. O índice vai dar uma observação, assim, um norte, digamos assim. Depois que você tiver o norte, a gente vai começar a entrar, de fato, nas contas, né, e verificar o que é que tem modificado. Tá ok? Então esse vídeo aqui foi só pra gente ter esse reforço, na verdade, já que a gente teve um pouco de dificuldade de ter acesso ao laboratório lá da
da faculdade, tá? Pra gente montar isso aqui junto. Montem, tá? Escolham a empresa, refaçam isso que eu fiz aqui. Isso aqui tá bem passo a passo, tá bem legal. Refaçam aí, montem e tentem montar dessa forma, ó. Coloque a base, eu quero ver uma coluna base, a original. Eu vou querer ver uma base higienizada. Eu vou querer ver uma de vertical, uma de horizontal e uma... Meu Deus do céu, foi o que eu fiz? Aqui, aqui, índice, índices. Tá ok? Olha só, tá bem legal, tá? Pessoal, um abraço. Testem aí, tá? Pra ver se funciona. Qualquer coisa vocês colocam informação lá no grupo pra gente tirar as dúvidas de vocês, tá? Até mais.